Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Esse é um dos momentos que a gente busca ter intimidade com o Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar com a presença dele real e que nós possamos entender o projeto do qual Deus nos criou para adorar Ele. Amém. Quero convidar vocês para nós estarmos lendo o Salmo 18. Fala de vitória e domingo. Vitória, talvez um domingo, me faz refletir quando os doutores da lei falavam que não podia fazer uma cura no sábado. E Jesus falou para eles que o sábado não foi feito. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então, todos os dias nós temos a obrigação, a necessidade de termos intimidade para que esse Deus possa nos abençoar. Amém. Quero convidar você que está aí para assistir, foi marcado na live, abrir vossa Bíblia no Salmo 18 e vamos então fazer menção da palavra. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Ó Senhor, é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco, ó Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercarão, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me dirigiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Papai querido, meu Senhor Jesus de Nazaré, Espírito Santo. O Senhor é mais do que bem-vindo neste lugar. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pedimos ao Senhor nesta tarde, Pai, que venha ter intimidade conosco, como o Senhor ia ter com Adão ali no jardim do Éden. Pai, toma a nossa vida nas tuas mãos. Venha, ó Deus, colocar teu braço forte, tuas mãos poderosas, para que a glória do Senhor seja exaltada, para que a glória do Senhor seja, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome, venha, ó Deus, fazer a diferença neste lugar, na vida desses que estão assistindo pela live. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, toma, Senhor, toda a primazia deste lugar. Pai, em nome de Jesus, cantaremos louvor somente a Ti. Queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa tarde. Nos oriente e nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a nossa louvorista, né? Que é cantora lá do mundo. Aqui não tem cantora, aqui tem louvorista. Que Deus possa abençoar cada vez mais. O nosso sonoplasta hoje esqueceu o microfone desligado, é porque ele queria que eu desse um abraço dele. Irmã Cíntia. Vamos adorar esse Deus. Tentando ver se eu olhava para mim também. É o hino de número 4. Salve os irmãos capazes do Senhor, amém, irmãos. Os irmãos que estão aí na live também, uma boa tarde, abençoada na presença do Senhor. É o hino de número 4. Amém. Hoje vamos louvar o 4, 5 e 84. Aleluia. Amém.
suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Agora o número 5. Vamos consagrar, né, irmãos? Tudo nosso ser ao Senhor nessa Glória a tarde. Deus, aleluia. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo
Aleluia. Agora o hino de número 84. Deus maravilhoso. Amém, Jesus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, traz-vos lá, pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, traz-vos lá, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, traz-vos lá, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, traz-vos lá, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmada em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dai-se-vos lá, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso! Agradeço a oportunidade. Amém. Irmãos, às vezes a gente está aqui na casa do Senhor e nem todo dia você está assim com aquela inspiração e aquele fogo. E tem dia quando você pensa que a sua autoestima está lá embaixo, é o dia que Deus fala com você. Amém. Às vezes você prepara uma palavra, faz um esboço
E na hora que você chega na casa do Senhor, o Senhor fala com você: hoje não pode ser essa palavra. Verdade. Vamos ter que mudar. E muitas das vezes, irmãos, a gente fala de uma palavra e essa palavra toca em uma pessoa que você nem conhece, Verdade. nem sabe quem é. Mas aquela pessoa naquele momento exato necessitava de ouvir e sentir a presença desse Deus. Então nós precisamos de ter intimidade com esse Deus, para a gente falar, ouvir e deixar Deus fazer. Todas as vezes que eu estou sem motivação, sem força, aí eu gosto de vir para a igreja. Porque nesse momento é um momento onde Deus vai tirar da gente. Porque todas as vezes que Deus veio até a mim, Ele tirou alguma coisa. Mas Ele repôs, Ele colocou algo precioso dele em mim. Então eu quero falar para você: não descrença, não perde a fé. Ah, pastor, há anos eu venho orando para um da minha família que está dando trabalho e nada de, parece que Deus escutar. Quero dar um testemunho hoje. Eu tenho um irmão que hoje é pastor lá em Santa Helena, Cleudemar, que eu, a esposa dele e as duas filhas, nós oramos por mais de 3 anos por ele. Bebia demais, entrava numa situação assim de desconforto com a família, não tinha força para sair do alcoolismo. E nós entramos nesse projeto, nesse propósito com Deus. E hoje o Cleudemar é um pastor, um servo do Senhor. Glória a Deus. Então eu quero falar para você: não descrença, por mais difícil que esteja, apresenta todas as vezes a sua luta, a sua batalha a Deus. Pede Ele para te dar sabedoria, força para vencer. Ele é Deus do impossível, Ele é Deus que faz acontecer conforme agradável ao coração e os olhos dele. Então, para a gente vencer, a gente precisa de insistir. Porque se uma vez você bate na porta, a porta vai se abrir. E essa porta, quando se abre, ela se abre para o melhor de Deus na sua vida. Amém. Tá? Queria ver se tem alguém que hoje quer dar um testemunho. Amém. A paz do Senhor, para quem estiver ouvindo e quando for ouvir, vou deixar uma mensagem no livro de Salmos, capítulo 17, versículo 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Nós temos que invocar a presença do Senhor. Já foi invocada a presença do Senhor e do Espírito Santo aqui neste lugar. Amém. Aleluia. Porque Ele quer nos ouvir. A partir do momento em que a palavra do Senhor nos garante que Ele quer nos ouvir, Ele vai inclinar os ouvidos dele para nós escutar Amém, o Jesus. que for feito aqui e o que for falado aqui neste lugar. Eu queria nesse momento estar orando por algumas pessoas, pedir aos irmãos que estão aqui presentes, Sim, Deus. Glória em a Deus. reverência ao Senhor e na invocação do nome do Senhor, Amém, Jesus. orássemos pela saúde do Adailton, que está entrando agora numa sala de cirurgia, fazendo a cirurgia, que possa o Senhor guiar as mãos dos médicos lá naquele lugar, Amém, Jesus. para que seja uma cirurgia de sucesso, uma recuperação de sucesso. A gente sabe que riscos existem, mas tudo está dentro do propósito de Deus. Glória a Deus. Quero, além do Adailton, apresentar a vida da Maria Laura. Nós não podemos baixar a nossa guarda, a doença ainda existe e às vezes a gente relaxa um pouquinho com o Moisés lá naquele monte, né? Quando ele baixava os braços dele, aí o inimigo tomava conta. Então nós temos que estar preparados e nunca, jamais cessar de orar. Aleluia. Apresentando a vida da Maria Laura, do Micael também. E nesse momento a minha mãe está no médico. Ela não está bem, a saúde dela está bem debilitada na área pulmonar. E que o Senhor dirija
consulta e dê direção para o médico no tratamento dela. Aleluia. Pai eterno, santo e poderoso, Deus maravilhoso, nós apresentamos, Senhor maravilhoso. Jesus, aquelas Conta, vidas, Senhor, essas pessoas e as demais que nós outras vidas, Senhor Jesus, que Senhor estão pode vindo à vir nossa junto com mente, ao eles nosso e vir abençoando, coração. Senhor, abraço por Inclina perto, ao Pai. Senhor, Tudo aquilo que seus não é ouvidos, agradar aos olhos do Estamos coração aqui do o Senhor, clamor que graças, está Senhor. sendo feito neste orando, Lava, Senhor, agradecemos sobre o Inclina, Senhor. Senhor, e age, Faz- dê faz providências o que necessárias. Vem, Derrama Espírito chuva Santo de de bênção sobre a vida Deus. dessas pessoas. Abençoar, Nós, Senhor, Senhor, invocamos Pai. Venha o teu saúde santo e O dor, teu nome, nome, o Senhor. teu Espírito Santo, a tua presença na vida dessas Faz pessoas. o que Jesus veio Dai-nos, carne e Senhor, a sangue. tua graça. Nós Essa palavra cremos na dele tua nos palavra, garante ao nós cremos Senhor na tua graça. que ele Enche nós com subisse poder aos do céus teu nos Espírito, daria do um Espírito Consolador. Santo. O possível. Senhor E tem livre esse acesso. Consolador é o Vai, ó Deus, Espírito operando, Santo de operando, Deus, Senhor, quem vai impedir? que é Ah, meu santo, que é Senhor, nós poderoso, cremos, Senhor, nessa para vitória. agir por Nós nós, cremos, Senhor, para nessa lutar bênção. por Que a nós. bênção do Senhor seja Nós conosco. cremos em Ti, Senhor. Seja para a honra e És o glória do único teu nome, neste Senhor. lugar. Ó Este Deus lugar é Santo, seu. Deus de Israel. Senhor, as nossas Cobre, vidas Senhor, são dá suas. vitória, O Senhor. Senhor nos Em conhece nome de do nosso Jesus levantar ao nosso Cristo. deitar. Seja para a honra e a glória Pai, do teu Senhor nome, Senhor Jesus, Jesus. com Pai, graça, em com nome de misericórdia, Jesus, te clamamos, sobre as nossas vidas porque e sobre a cremos na vida tua daqueles palavra, que te no teu buscam, poder. Senhor. Dai-nos Clamamos a essa Ti, vitória, essa para que o bênção. nome de Jesus Sejas honrado, abençoado pelo glorificado sangue de e Jesus que é exaltado para poderoso. todos. Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, em nome de Jesus. Tem mais alguém que queira dar mais um testemunho? Então eu queria falar com vocês que esse é o momento de ter intimidade com Deus. O momento de intimidade com o Senhor, às vezes o principado, a potestade, elas sabem o quão gostoso, o quão maravilhoso é a presença do Pai. E na casa do Pai nós não temos que ter receio, nós não temos que ter vergonha. Nós precisamos desinibir como se estivesse na casa do Papai mesmo, real. Esse é o Deus, é o Pai, é o poderoso. E quando a gente está na casa dos pais da gente, a gente brinca, a gente, nesse horário, às vezes eu estava ali se preparando um cafezinho para tomar, comer um bolinho frito, né? E por que não agora nós não comer a palavra do Senhor? Por que não nós não convidar o Pai para vir falar conosco, preparar o nosso coração para a gente ouvir uma mensagem? Porque o inimigo provoca soneira, o inimigo provoca desânimo, o inimigo quer de todas as formas que nós não lemos, não vivemos o que está escrito na Bíblia Sagrada. O inimigo tem entrado nas famílias de um modo em geral e tentado destruir. Ele inventa todos os tipos de coisas para não deixar nós adorarmos esse Deus. Porque ele sabe que uma vez voltado para Deus, uma vez na presença desse Deus maravilhoso, nós temos a sabedoria de vencermos qualquer principado, qualquer potestade. Porque temos nas nossas mãos a autoridade do sangue e do poder de Jesus. Então quero convidar agora o irmão Wilson, né, que vai trazer uma palavra para nós. Quero convidar você da live. Quero desafiar você que está na live a fazer um projeto, um propósito para você mudar a sua história. Tanto no financeiro quanto no diálogo com a família, e também um dia vir aqui dar o testemunho nesse altar. Porque Deus é maravilhoso. Quando a gente está ministrando a palavra do Senhor, que o Senhor fala, muitas vezes a gente olha para a casa do Senhor e não vê quase ninguém e fala assim, eu vou falar para quem isso aí? É loucura. E Deus olha para mim, olha para você e fala que alguém vai ouvir a minha voz através da sua voz. Então eu quero falar para você, não disperse, olha para Deus e deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Eu creio também que meus irmãos lá em Estrelas do Norte, né? Perdão, se você estiver assistindo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dá graça, que o Senhor faça com que você e o Edmar façam uma boa administração aí na prefeitura de Estrela, onde eu nasci, porque essa é a cidade que necessita de pessoas para fazer diferença. Era uma cidade com muitas dificuldades que ainda tem, né, Edmar? Mas hoje já está bem melhor. Mas eu quero convidar você agora, nessa tarde, olhar para dentro de você e imaginar o quanto Deus é maravilhoso. Quem viu Estrela do Norte
como eu vi quando eu nasci ali, vivi ali, e hoje veio Estrela. Muitas pessoas negativas falam assim: mas não cresceu, não fez nada. Já teve grandes evolução, grandes coisas que Deus tem feito ali com aquele povo. E eu creio que Deus vai fazer ainda coisas maravilhosas ali. Então eu quero falar para vocês que Deus é Deus de causas impossíveis. Muito obrigado a cada um de vocês. Vamos orar pelo ministrador da palavra. Que esse Deus maravilhoso possa preencher o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora clamar pelo teu sangue, Jesus, que foi derramado ali na cruz do Calvário, porque nós cremos na cruz. Nós queremos, ó Deus, colocar essa cruz sobre os ombros e seguir-te. E por isso nós estamos aqui, pedindo, Senhor, que entre com as tuas mãos provedoras, que o Senhor possa ter cada vez mais misericórdia da tua igreja e vir falar conosco dentro dessa palavra. Pai, nós queremos sentir a tua presença, queremos apresentar os irmãos que estão assistindo a live, queremos apresentar os irmãs e os irmãos que estão aqui na casa de adoração. Pedir ao Senhor que ide de encontro, Deus, com as tuas ovelhas, com os teus pequeninos. Cuida de nós, Pai. Somente em Ti temos a segurança, a graça e o amor de sermos, ó Deus, abençoados em nome de Jesus. Salve os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos da live. Está aqui ministrando uma palavra que Deus tocou no meu coração. Glória a Deus. Né? Até ontem eu não tinha palavra. Ainda até comentei com o pastor, mas não tive tempo de estudar e ler. Mas hoje, 5 horas da manhã, Deus me despertou e me deu a palavra. Aleluia. Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, mas hoje eu tive um encontro com Deus de manhã. Glória a Deus. Eu indo trabalhar com o caminhão, os 2 meninos aqui do meu lado, conversando coisas alheias deles lá, e Deus falando comigo, e eu no pensamento com Deus, e Deus falando comigo. Aleluia. E aí ele me deu essa palavra do cego de Jericó, né? E como hoje é intimidade com Deus, nada melhor do que falar das maravilhas que ele tem feito, né? Das maravilhas, dos milagres que ele tem feito na Bíblia. E faz também hoje, né? Basta você crer, buscar ele, corpo e alma. Palavra que se encontra em Lucas 18:35. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Deus, A palavra do Senhor que diz assim: e aconteceu que, chegando eles perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreenderam para que se calasse. Mas ele chamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo ouviu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui nós vamos falar nessa palavra do clamor, né? Um clamor
de uma tentativa assim, de chamar a atenção, né? Que o cego aqui, eu creio que houve rumores que Jesus ia passar ali naquela avenida, naquela estrada. E eu creio que ali ele perseverou e foi para ali, para a estrada, para ver Deus passar. Com a fé dele, sabendo que ele, se ele clamasse a Deus ali, Deus ia ouvir o clamor dele. E aí o que eu quero passar para os irmãos aqui? Se tu tiver fé e clamar a Deus como esse cego clamou, Deus pode te curar, pode te libertar, pode salvar o seu casamento, pode tirar o seu filho das drogas, pode visitar as cadeias, tirar alguém que esteja preso por algum feito dele. Basta você clamar. Só que às vezes Jesus está passando e você não está clamando certo. Às vezes você está pedindo uma coisa alheia para Deus, né? Muitas vezes a gente vem para a igreja, pede tanta coisa e Deus não quer te dar aquilo tudo, Ele quer te dar só o que você necessita. É verdade. Porque às vezes o que você necessita para você não é tão prioridade, mas para Deus é. Deus sabe das suas necessidades, Ele sonda o seu coração, Ele sonda o seu caminhar, Ele sabe do seu pensamento. Então muitas vezes a gente pede, só pede, tanta coisa. Chega uma hora que Deus não quer te dar aquilo que você está pedindo. Ele vai te dar o que você necessita. Então, o cego de Jericó deve ter rodeado ali, pedindo ajuda, né? Para que alguém levasse ele até aquela estrada. Só que a fé dele era tão grande que tentaram calar ele, tentaram desmotivar ele, e ele teve fé, ele perseverou, ele buscou. A fé dele buscou o que ele queria, o objetivo dele. E muitas vezes tem pessoas aí fora tentando calar nós. Tentando calar nós como? Fazendo o quê? Falando para nós não vir para a casa do Senhor. Porque eles já vieram tantas vezes e nada aconteceu. Mas não aconteceu por quê? Porque não era no tempo de Deus. Não era a vontade de Deus. E muitas vezes a gente deixa de vir para a casa do Senhor porque a gente quer aquilo para ontem. Mas muitas vezes Deus quer dar o amanhã. Ele não quer dar o ontem. E a gente vai ficando fraco, perseverando, né? E aí a gente vem e tenta tirar você da presença de Deus. O que eu quero falar para os irmãos aqui? Persevere, irmãos. Os milagres, as maravilhas que Deus fez naquele tempo, naquela geração, hoje Ele também pode fazer. Basta você confiar mais e buscar Ele de coração e alma. Porque Ele não quer te dar a casa nova, Ele não quer te dar a casa, Ele quer te dar a salvação. Glória a Deus. Ele quer te dar a libertação. E muitas vezes a gente vem aqui, eu vejo ele, ora por mim, eu quero isso, quero aquilo. Mas Deus não quer te dar isso. Porque Ele sabe que Ele te dá, você vai afastar da casa do Senhor. Porque você já recebeu o que você queria. Então Ele quer que você permaneça na luta. E o cego de Jericó aqui, ele acreditou que ele ia ser curado. Mesmo a multidão tentando calar ele. Mas ele conseguiu atingir a Deus. O clamor dele. Aí muitas vezes você tem clamado, mas às vezes você tem clamado errado. Você não está chamando a atenção de Deus. O cego de Jericó, ele deve ter esperneado, deve ter conseguido gritar. Imagina uma multidão de gente e uma voz lá no fundo. Mas também Deus tinha um propósito na vida dele, porque aquele monte de gente, Deus conseguiu escutar aquela voz lá no fundo. Imagino eu aí, a gente vê uma bagunça que tem na rua, tal, a gente não consegue escutar nada, né? E ali Deus tinha a hora certa e o momento certo
curar o cego de Jericó, porque acredito eu que tinha outros caminhos para Deus fazer, mas Deus escolheu qual? Aquele caminho. E aquele caminho foi a última vez que Deus passou ali, naquele caminho, indo para Jerusalém. Foi a última vez que ele passou. Então, quantas vezes ele não escutou o clamor, as pessoas falando assim, Jesus vai passar aqui. E ele se manifestou, correu, foi para lá. Chegou lá, Jesus não passou. Quantas vezes ele não deve ter feito isso? Creio eu, né? Nas tentativas dele. Várias vezes. E chegou lá, Jesus não passou naquela hora. E muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor, pede, e nada acontece. Mas por que nada acontece? Porque não é naquela hora. Por isso que nós temos que ter fé, buscar cada vez mais, entendeu? Interceder, orar mais, jejuar. E Deus vai fazer as maravilhas que Ele tem na tua vida. Assim como Ele tem um propósito na minha vida, tem um propósito na vida do pastor, da irmã Cíntia. Ele tem na tua vida, irmãos. Basta você querer buscar. E o que Ele falou aqui no final? Que Deus curou ele, né? A tua fé te curou. A fé dele era tanta que curou ele, e ele logo o seguiu, né? E você está seguindo a Deus da maneira que Deus quer? Você está adorando a Ele da maneira que Ele quer? Graças a Deus, Deus tem me dado graça, porque hoje estou aqui muito contente na presença de Deus. Amém. Deixei de trabalhar para estar aqui. Por quê? Porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Aleluia. A partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar, e você acreditar que Deus tem o melhor para você, não bens materiais, mas a salvação, que é o propósito de cada um que aqui está, de ter a vida eterna. Então, para você ter isso, você tem o quê? Buscar. Quando você quer uma conquista sua material aí, você não vai buscar atrás? Você não vai lutar para conseguir? Para ter a salvação é a mesma coisa. Não adianta a gente falar, eu quero a salvação e ficar esperando. Nós temos que ir de encontro com ela. Cada vez mais, é como se fosse uma escada. Cada dia um degrau a mais, para você ter a salvação. Foi assim que o cego de Jericó fez. Ele foi várias vezes lá, tentando, e voltou. E ele estava triste, ele se frustrou, porque aquele dia ele não conseguiu ter a vitória dele? Não. Acredito ele que a cabeça dele ali, se fosse nós hoje, porque nós hoje, qualquer coisinha, a gente se frustra, né? Qualquer coisinha desanima a gente. Hoje eu não vou para casa do Senhor porque não caiu aquele dinheiro. Hoje eu não vou para casa do Senhor porque não aconteceu. Tudo a gente acha um obstáculo. E o cego de Jericó, ele teve algum obstáculo? Teve vários. Mas ele desistiu? Não desistiu. Ele continuou. Então o que eu queria falar com os irmãos, não dá mais para brincar com Deus não. Vamos pegar mais firme no arado, né? A porta estreita está se fechando cada vez mais. Se você não despertar, assim como Deus me despertou, né? E me trouxe para a casa dele. 12 anos atrás aí, quem esperava que eu ia estar no Goiás falando do amor de Deus? Quanto tempo? Quando Deus tem um chamado, não adianta você correr. Você rodeia, corre daqui, corre para lá, mas Deus tem um chamado na tua vida, não adianta você correr. A mesma coisa foi assim comigo. Muitas vezes eu tentei fugir do meu chamado, né? Deus tirou as vendas dos meus olhos, né? Eu deixei de ser cego. Agora eu estou com outra visão,
Para a honra e glória do nome do Senhor, né? Estamos aqui fazendo o querer dele, a vontade dele. E a mesma coisa é muitos que estão aí. Estão com a visão fechada, né? A visão fechada para Deus. E aí Deus quer operar, Deus quer fazer as maravilhas, mas muitas vezes as dificuldades do mundo aí fecham a nossa visão. Verdade, Senhor. Fechando a nossa visão, nós não temos força para nada. Para buscar, para orar, para ajudar até o próximo. Aí entra o meu eu, entra tudo na nossa vida quando a gente está com a visão fechada. O amor esfria, tudo acontece. E aí quando Deus vem e tira a máscara, né? Tira a fenda dos olhos, você tem outra visão. Você já começa a pensar mais no próximo, você consegue amar mais, respeitar mais, né? Tudo isso é o que Deus quer que nós fizemos aqui na terra, para que nós venhamos buscar a nossa salvação. Então, o que você tem que fazer? Buscar Deus. Procurar uma igreja. Não estou falando de placa de igreja, estou falando de igreja. Porque a igreja é um alimento espiritual. Mas eu busco Deus em casa. Em casa ninguém busca Deus. Em casa você entra no acomodismo, você senta no sofá, olha com a televisão, e ali você esqueceu de Deus. Vai brincar com o cachorro, vai falar com a esposa, vai fazer alguma coisa, e Deus está ficando só em segundo plano. E a casa de Deus, a casa de oração, é a casa de Deus, é onde Deus, você vai ter uma intimidade com Deus, onde você vai buscar Ele de coração, que você vai despertar, vai liberar as coisas do mundo, vai esquecer as coisas do mundo e vai focar, ligação direta no céu, com Deus. E você ficando em casa, não. Em casa você... tudo te atrapalha, tudo. Vai buscar as coisas de Deus, na realidade, tudo atrapalha. Tudo tem um porquê. Há um tempo atrás aí aconteceu uma situação, vou contar um testemunho aqui também já, que eu deixei de vir para a tarde da bênção, para fazer uma viagem, no caminhão ganhar uma viagem. Aí o que aconteceu na viagem? Fui lá, gastei, tive despesa, não consegui, carreguei o caminhão e não consegui sair do caminhão carregado. Tive que deixar a carga toda lá, e nem vim com dinheiro, nem com a carga, e nem vim para a casa de Deus. O que eu perdi? Perdi a presença de Deus. Muitas vezes naquele dia Deus queria entrar com providência na minha vida, dar o meu milagre que Ele deu aqui para o cego de Jericó. E o que eu fiz? Eu não vim para a casa de Deus para ir atrás do dinheiro. E muitas vezes o dinheiro não é tudo, né? A gente vê aí pessoas que têm muito dinheiro, não compram saúde, não compram liberdade, não compram salvação. O único que liberta, que salva é Jesus Cristo. Aleluia. Né, irmãos? E Deus é maravilhoso, Ele tem sido zeloso na minha vida. Tem me tratado de filho mesmo, né? Pegado no colo e conduzido. Não, meu filho, o caminho é esse. E quando a gente aprende a andar no caminho do Senhor, parece que o leque se abre, as portas se abrem. Nada te impede, desde que você foque nisso. Foque em Deus. Porque não adianta você, eu vou para a casa de Deus, que Deus vai abrir as portas. Mas não é assim. Você faz para Ele o que Ele faz por você. E muitos estão vindo para a casa do Senhor só para pedir e agradecer e fazer na casa do Senhor, né? O cego de Jericó aqui, ele focou em Deus de uma maneira diferenciada do que aquela multidão que estava lá. A multidão gritando ali no ouvido de Deus ali, né? E o cego de Jericó, a fé dele era tão grande que ele falou de uma maneira que Deus não escutou a multidão, escutou ele.
Aí às vezes a gente vem para casa do Senhor e não dá uma glória a Deus. Né? Não glorifica Ele, porque você está triste com alguma coisa que aconteceu no dia a dia. Então, irmãos, vocês têm que, assim como eu, vocês têm que se dedicar mais. Deus está fazendo um vaso novo. Que está moendo, ele moeu. Agora ele já está começando a construir um vaso novo. Aleluia. Que um dia eu entrei numa igreja, eu fumava, e ali eu ia para a igreja, no outro dia eu ia comprar o cigarro. Só que eu ia escondido, sabe? Escondendo dos homens aqui da terra. Mas de Deus não esconde, né? E eu com uma vergonha falei, meu Deus, já pensou se algum irmão veio aqui comprando cigarro? Só que eu estava, né, pedindo para Deus, me liberta, Deus. Estou indo para a casa do Senhor, estou indo buscar o Senhor, preciso ser libertado, preciso ser transformado. Eu acho tão bonito aquele pastor lá vestido de gravata, todo bem arrumado, e eu queria ser assim. Eu falava isso, mas eu pensava comigo, eu creio que assim, para mim chegar naquele ponto, o Senhor tem que me tirar do vício do cigarro, tem que me colocar na linha, né? Do jeito que o Senhor quer. E aí quando foi um dia, Deus usou uma profeta ali que ele ainda usa, tem muitos profetas que ele ainda usa. E ali ele usou uma profeta e falou, meu filho, Deus manda te falar que a partir de hoje, aquele vício que você pede para Deus te libertar, você está libertado a partir de hoje. E foi, irmãos, foi do jeito que ela falou. Aleluia. Depois daquele dia ali, nunca mais pus o cigarro na boca. E hoje, quando eu vejo alguém fumando, me dá ânsia de vômito. E aí o que acontece? Quando Deus liberta, Ele liberta de dentro para fora. Glória a Deus. Entendeu? E assim está acontecendo. Hoje o meu guarda-roupa foi transformado, né? Do jeito que eu queria, que eu sonhava. Deus fez. E Ele pode fazer com vocês também. Aleluia. Com cada um que nele buscar. Ele faz, Ele transforma, Ele liberta. E assim foi com o cego de Jericó. Ele buscou Deus da maneira dele, né? Da maneira dele, ele fez Deus ouvia o clamor dele. Então, irmãos, vamos clamar de coração, clamar de alma. Muitas vezes a gente clama da boca para fora. Vamos tocar. Vamos tocar que nem o cego de Jericó tocou em Deus. Vamos atingir a Deus melhor. Atingir que eu digo assim, na presença dele, tá colocando as coisas dele em primeiro lugar, fazendo melhor. E aí você vai ver o seu milagre. O milagre de Deus na sua vida. Amém? Até aqui Deus conduziu. Foi essa palavra que Deus tocou no meu coração para trazer para os irmãos. Amém, Jesus. Quero que os irmãos orem por mim cada vez mais, para que Deus venha dar força, para que eu não venha olhar para trás, né? Aleluia. E nada venha impedir o meu caminhar na presença de Deus. Amém? Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a pastora Sara pediu uma oportunidade, quero dar a oportunidade para ela. E eu estava aqui no banco, sentado, esperando ouvir a mensagem da palavra do Senhor. E me ministrou muito, muito no meu coração. Vou falar o nome de 3 cidades. E nessas 3 cidades tem alguns empresários que hoje ele não vê saída. Ele só vê a falência. Um é Uberlândia, a outra é Campinas e a outra é Uberaba.
Podia falar outra cidade, mas Deus fala comigo que eu orasse por alguns empresários e empresárias dessa cidade. Mas eu quero fazer um desafio para você. Você crê num Deus que põe talento na sua mão para você administrar? Eu creio. Eu creio que você vai conseguir superar, passar sobre essa dificuldade gigante. Mas eu gostaria de desafiar você. 2 meses. Se a sua empresa for tocada em talentos, sair das dívidas, que você está pensando assim, mas é milhões. Ou você esqueceu que o Deus do ouro da prata, ele não olha para valores assim? Ele é o dono do ouro, da prata, do diamante, de tudo lá. Ele pode restaurar a sua empresa. Quero te fazer um desafio a você. 2 meses. Se você quitar, que eu creio que você vai quitar, porque Deus não revela para ficar no escuro. No mês de agosto, você vinha aqui nesse altar e dar o testemunho do que Deus fez, a virada que Ele fez na sua empresa. E tem um dos empresários que é Adair. Eu não conheço, nunca nem vi falar, não sei nem que jeito você é. Só sei o primeiro nome que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó falou para mim: Adair. Adair, se você ouvir essa mensagem, que eu creio que Deus faz essa mensagem chegar para você, eu estou desafiando você no mês de agosto, vir aqui dar o testemunho da reviravolta que Deus vai fazer dentro da sua empresa. Glória. E a sua empresa é uma empresa que mexe com alimento. Eu não conheço você. Eu não sei o nome da empresa porque Deus não revelou. Eu sei que ela mexe com produto de alimento. Também não sei que tipo de alimento. Só sei que deve ser bom, né? Tá? Quero convidar minha esposa. Só completando aqui o que o nosso futuro pastor Wilson, é só o nome de pastor, viu? Mas já é. Quando ele estava lendo a palavra dele, a palavra da Bíblia, falando que chegou ele perto de Jericó, né? Estava falando de Jesus, e tinha um cego assentado junto do caminho mendigando. Olha para vocês verem a situação do homem. Cego, ainda estava mendigando. E às vezes a gente está cego para as coisas do Senhor e tem mendigado a graça e a misericórdia do Senhor. E às vezes a gente não faz por onde receber. Busca de lugares em lugares, de igreja em igreja, de tempo em tempo. E às vezes a gente não recebe o que o Senhor tem dado porque a gente tem buscado de forma às vezes errada. Esse cego chamava. Lembra quando eu falei hoje no comecinho? Invocava o nome do Senhor. Então, esse cego e mendigo, além dele estar cego, ele estava mendigando. Ele invocou o nome de Jesus. Ele chamou por Jesus. E aí Jesus ouviu. E Jesus atendeu. E quando ele perguntou, mas o que você quer que eu te faça? Ele falou assim: eu quero ver. A fé dele salvou. Jesus só deu uma palavra. Ele falou: vê. A tua fé salvou. E às vezes a gente não está tendo essa fé que o Senhor quer que nós tenhamos para acontecer o nosso milagre. Que fé que a gente está tendo? A gente pede, a gente clama, a gente mendiga, mas a gente não exercita a nossa fé. A cegueira não nos deixa ver os milagres que Jesus faz por nós. Mas quando o que a palavra do Senhor fala, ele viu e seguiu glorificando a Deus. Então, quantas vezes a gente recebe o nosso milagre
e a gente não glorifica. E a gente não segue. O cego viu, o cego seguiu a Jesus. Muitas vezes as pessoas recebem os milagres, invocam o nome do Senhor vai atender, mas a pessoa não segue e não glorifica. Só esse complemento, esse recado aí. Irmãos, alguns anos atrás, eu estive no estado de São Paulo, como eu já fui várias vezes. Inclusive, quem me convidou para ir era uma pessoa que estava passando uma fase muito difícil na vida. Ele tinha saído do alcoolismo, o irmão Geraldo, e ele me convidou para ir a Mojimirim. Lá em Mojimirim eu dormi dentro de algumas igrejas. Lá em Mojimirim eu fui para a casa de a pessoa que mexia com tráfico. Lá em Mojimirim eu fui na casa de um ex-pastor que largou de ser pastor, frustrou, omerosado e passou a fazer parte do PCC. E eu cheguei lá e Deus me usou e eu falei, eu vou na casa desse homem. E ele falou, você não é doido de ir na minha casa. Eu falei, amanhã 2h eu estou na porta de sua casa. E 2h eu estava na porta da casa desse homem. E quando ele percebeu que eu não tinha medo da morte, porque eu estava a serviço do Rei Jesus, ele pulou o muro da casa dele para o fundo, correu e foi com a mulher dele me atender. Eu vim orar com a senhora. Lá eu orei com pessoas filhos de pastores, por uma situação ou outra, frustrou e passou a ser travesti. E lá dentro da igreja eu não conhecia ninguém. Convidei esse travesti para vir à frente para me orar com ele, dar um abraço nele. E ele caiu de joelho, o pai dele caiu de joelho, a mãe dele caiu de joelho. E ele mudou a vida dele. Mas o que eu quero chegar a contar para vocês, de você breve, não foi em Mojimirim, foi no estado de São Paulo. Eu fui convidado a pregar na igreja de um pastor, não vou falar o nome porque não tem permissão. E ele chegou para mim e falou assim, pastor, na campanha o senhor pode ficar hoje à vontade, porque amanhã, na segunda-feira, nós vamos fechar as portas da casa do Senhor. Estou com o coração doendo, mas eu não tenho mais como deixar de pagar aluguel da minha casa para a minha família para pagar o aluguel da casa do Senhor. Então eu vou fechar as portas da igreja. Eu olhei naquele moço, um moço moreninho, cabelo com o meu baixinho. E eu comecei a orar e perguntar para Deus, Deus, então hoje eu posso ir até amanhã cedo, porque amanhã vai fechar as portas mesmo. E Deus falou comigo, o culto tem que ter decência, respeito e ordem. Qual é o horário de terminar o culto? 9 horas. Então vai até as 9. Aí eu senti aquele ar de riso. Eu, Senhor, o Senhor está achando graça porque a casa de quem adora o Senhor vai fechar? Ele falou, não. Aguarde que eu vou fazer o que muitos não têm visto eu fazer. E ali eles cantaram louvor, ali eles fizeram mesmo assim como se estivessem fazendo a última despedida daquela casa de oração, daquela igreja. Aí passaram para mim ministrar. E o Senhor falou comigo, chama o casal de pastor, manda que eles ajoelhem, que agora está chegando o meu milagre. Glória. Aí eu chamei o pastor, falei, vem à frente com a sua esposa, ajoelha. Não, pastor, não tem mais condições de tocar esse ministério. Eu não estou te perguntando se tem condição, estou te falando para você ajoelhar e nós vamos orar. Porque o Deus que eu sirvo não é um Deus carrasco. O Deus que eu sirvo é um Deus que fala, faz para mim que as demais coisas eu acrescentarei na sua vida. E no momento que eu estava falando com os dois ajoelhados ali na frente, convidando a igreja para orar pelos dois, estava desanimado, cansado,
endividado. Entra um homem cambaleando, homem com a roupa fina. Aí o homem chegou: moço, eu não sou crente, não gosto de crente. Eu estava na boate bebendo, aqui em Campinas, e uma voz não sai do meu ouvido: vai na sua casa, pega o dinheiro que está num saquinho e eu vou te mostrar o lugar onde você vai doar esse dinheiro. E aquela voz me incomodou, que eu saí da boate nervoso, saí dirigindo, vim dirigindo, passei de frente de várias igrejas. Todas as igrejas que eu passei, a voz não falava nada comigo. Eu ia tocando o carro, parece que alguma coisa estava dirigindo meu Jeep. Mas se ele tem um Jeep, ele é bem de situação, né? E quando eu fui passando aqui, o Jeep apagou. E quem falou para o senhor que ele funciona? Eu falei: mas o senhor veio trazer o quê? Veio pedir oração? Ele falou: não, não quero oração não. Eu só quero que essa voz não me incomode, está me incomodando. Eu falei para ele: mas está te incomodando é porque você está um pouco alcoolizado. Essa voz está usando você, mesmo sendo do mundo, mesmo estando em pecado, mesmo estando no vício. Essa voz está te usando para abençoar um que está orando pela vida daqueles que estão na lama. Aí ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, o senhor está de paletó e gravata, bonitão, mas me conta um pouquinho. O senhor ora mesmo pelos que estão no mundo? Aí o pastor falou: moço, eu tenho orado. Naquele momento ele enfiou a mão dentro de um bolso de um paletó dele, e lá em São Paulo é frio, né? Tirou um saquinho, não era transparente, e virou para o pastor e falou assim: aqui tem 8 mil reais. Eu fui pegar um pacote que estava no meu cofre, que era menos, e aquela voz que está me perturbando falou: não, não é esse aqui, é esse aqui. Então, se essa voz é o Deus seu que está me perturbando, pega esse dinheiro para essa voz largar de mim agora. Aí o pastor: o senhor tem certeza? Porque viu ele embriagado, né? Podia. Eu falei: moço, que eu quero se ver livre. Aí a irmã foi tomada pelo Espírito Santo, foi: eu não vou te deixar. Mesmo você com vício, mesmo você não me conhecendo, eu estou te tomando, e por um meio ou outro eu estou fazendo com que você me obedeça. Hoje eu tirarei de você todo o seu vício para você não perder da sua família. Porque hoje você está doando na minha casa 3 meses de aluguel da minha casa e 4 meses de aluguel da casa do pastor. Agora, pastor, o senhor decide fechar a casa minha ou não. Eu estou acrescentando na sua vida 3 meses para minha casa e 4 meses para a sua família. Vai fechar ou vai continuar? O que eu quero falar com vocês? Quando você trabalha para Deus, quando você empenha em fazer o ídolo do Senhor, Ele acrescenta na sua vida. A última palavra é a dele. Ele tem feito coisas maravilhas, que Ele é o Deus de maravilha. Ele é o Deus que a última palavra é Ele quem dá. Somente crê. A casa do Senhor aqui tem pouca gente, mas não estou preocupado com as cadeiras vazias, não. Estou preocupado é com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Ele quem vai enviar. É Ele quem vai fazer grandes prodígios, maravilha. E eu espero que Ele comece em mim. Não é porque eu estou atrás do altar, não é porque eu tenho doutorado, não é porque eu sou pastor. Não, eu preciso de ver o agir, o mover de Deus. Então quero convidar você da live, dessas 3 cidades que eu falei o nome. Olhar para Deus e perguntar para Ele: os talentos que o Senhor põe na minha mão está indo de água abaixo, igual borracha no fogo? Há condição do Senhor renovar, restaurar, fazer com que essas empresas voltem a funcionar? Eu te espero aqui no mês de agosto.
Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Você crê? Você crê na cruz? A morte de cruz é uma morte dolorida, mas Jesus fala para mim e para você: pega a sua cruz e siga-me. Carrega a sua cruz. Deixa eu fazer. Muitas das vezes a gente vai parar no sanatório, vai parar num presídio, no hospital, porque não quer ouvir Deus falar e deixar Deus agir. A gente tem feito coisas que tem desagradado a Deus e achamos que está certo, está tudo bem, e as consequências estão sendo doloridas. Irmãos, aqui se faz o que se paga. Aqui se planta, aqui se colhe. E eu não tenho mais espaço para colher o que eu plantei. Eu estou falando para Deus: me põe fogo, porque meu encerrado. Me dá somente o necessário, mas seja comigo. Eu quero orar por você que entendeu a mensagem do pastor Wilson. Amém. Eu quero orar por você que passou a mensagem. E a igreja, tá tudo bem? Entrou mais gente nova aí depois que eu saí? Aqui nesse altar, irmão, é altar para curar enfermos. Aqui nesse altar é lugar de renúncia. Aqui nesse altar está pronto, preparado para te dar mais uma oportunidade, se assim for a vontade do Senhor. Mas aqui nesse altar não aceita ninguém com máscara. Entrou com máscara, vai cair a máscara, vai cair as escamas. Se você quer compromisso com Deus Todo-Poderoso, você pode vir que nós vamos te abraçar e não vamos te lembrar do pecado. Mas você precisa ter conserto. Aqui não dá para você ter um pé dentro da casa do Senhor, na presença do Senhor, e o outro pé no mundo, com ganância de querer fama, querer dinheiro, querer se sair no TikTok. Aqui não é IML para você ser reconhecido. Aqui é você que reconhece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quero orar por você. Eu tenho tentado pregar manso, tenho tentado falar de prosperidade, mas toda vez que eu vou falar, Deus me toma e muda a versão. Mas eu creio que um dia eu vou pregar para mim mesmo. Entendeu? E se eu for pregar para mim mesmo, irmã Edilene, Deus, me dá 15 dias na beira do mar, comendo um camarão assadinho lá, queijo assadinho na brasa, de papuá. Aí ele fala assim: mas lá na praia vai aparecer alguém que precisa de ouvir minha palavra. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E para você que entrou precisando de ver o seu milagre chegar, pergunta para Jesus se ele estivesse no seu lugar, o que ele faria. Então eu quero orar por você. Quero orar pelo aquele pessoal lá do Minasul que me mandaram as fotos ontem de obras de bruxaria. Eu quero falar para você que bruxaria pega. E pega em quem está dentro da casa do Senhor. Bruxaria tem poder? Tem. Só não pode com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque se nós vir à casa do Senhor, mas chegar aqui e ficar brincando no celular, olhando o que o irmão está vestindo, nós estamos aqui dentro da casa do Senhor, mas não estamos em espírito e verdade, buscando Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, vamos fazer a vontade dele. Aí vai pegar. Mas se você crê, pastora Ludmila, pastor Adson, pastor Edinaldo Antônio, Renato, os pastores amigos meus, eu quero orar. Porque se cada igreja evangelizar, gerar uma vida do Senhor, as igrejas vão estar cheias e não vai ter gente lá de fora sobrando para poder acabar de preencher o resto das igrejas. Então eu quero orar para você que tem fé. Deus soberano, Deus poderoso, Deus de toda honra e toda glória, Papai querido, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue carmesim que foi derramado na cruz do Calvário, nós queremos agora clamar pela sua graça, pela sua misericórdia. Venha, ó Deus, soprar de cima do Brasil
todo espírito de enfermidade, todo espírito de escassez, falta de alimento, que o Senhor possa entrar com a tua mão poderosa, com teus braços fortes sobre aqueles que querem humilhar, pisar os teus filhos, os teus pequeninos. Ah, papai querido, em nome do Senhor Jesus, repreende o migrador, devorador, destruidor, portador. Mas levanta as tuas mãos, Senhor, e faz com que os talentos do Senhor que está nas nossas mãos para administrar venha dar 30, 60, 90, 100 por um. Ah, papai, em nome do Senhor Jesus, restaura as famílias, abençoa as famílias, Senhor, de Anápolis, abençoa as famílias dos estados de Goiás, dos estados brasileiros. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, traz o diálogo na cabeça dos homens, que os homens sejam românticos, que esses homens, ó Deus, que tenha, Senhor, o chamado do Senhor, possam entender e ouvir a tua palavra. Está escrito na tua palavra, Apocalipse 3:20, que Jesus está à porta e bate. Se nós ouvir a voz do Senhor, abrir a porta, Ele vai entrar e preparar uma mesa perante nossos inimigos. Ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu invoco o teu nome nessa tarde, pedindo ao Senhor que venha trazer graça, prosperidade, saúde e amor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, dá-nos, Senhor, a vitória, que nós sejamos vitoriosos, que os nossos sonhos sejam realizados. Se assim te agradar, eu te peço, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero que agora, nesse momento, você estenda as mãos, que o grande amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, que a graça salvadora de Jesus de Nazaré alcança cada um dos que está ouvindo nessa live, e também os que estão aqui na casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a bênção protetora do Senhor nos dá a vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. E Deus tem revelado, Deus tem mostrado que Ele quer a salvação de todos. Mas Ele sabe que nem todos querem a salvação. Mas nós vamos crer que toda árvore vai dar bom fruto. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ouvido a mensagem da palavra do Senhor. Sexta-feira começaremos uma campanha Rocha Inabalável. O que é a rocha? Jesus de Nazaré. E você está alicerçado nessa rocha? Ou você está na lama? Se você está na lama, está na hora de alicerçar, ser rocha, fazer parte dessa rocha, para que o Senhor tenha te abençoar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.